Estamos no ar, planeta Terra. Você, de onde estiver, o importante é que saiba o que está acontecendo aqui, na nossa querida Bauru. E a gente quer dizer que o nosso entrevistado faz com que nós voltemos ao passado, mas não fiquemos nele. E, utilizando o que o passado nos traz, vivamos um presente que nos leva ao futuro. Assista ao nosso programa e você vai entender o que eu estou falando. E a produção reservou esta reflexão para a abertura deste programa. Recebemos essa colaboração do nosso amigo Reginaldo Furtado, que enviou esse lindo texto do José Bicardi Teixeira. Já há muito tempo que aceito que tudo pode mudar, que tudo pode acontecer, que nada veio para ficar sempre igual, que tudo pode deixar de contar. Já, há muito tempo que entendo a única coisa importante é que coloque quem verdadeiramente sou em tudo aquilo que estou, neste momento, a viver. Sem me preocupar com o resultado final, mas apenas com a vivência em si. Tudo isto pode parecer insano e até mesmo irresponsável da minha parte, ou da sua, ou sei lá de quem, mas, na verdade, não é. Bem pelo contrário, viver cada coisa no seu tempo é uma escolha apenas daqueles que criam histórias com novos ângulos de visão. Não é o futuro que importa, mas a extensão de meu presente. Não sou eu quem muda a vida, mas a vida que muda para mim, porque eu mudei. E o nosso amigo Edu Toledo, lá do Rio de Janeiro, recebeu em sua casa, confortavelmente, ao lado de seu piano, uma casa que gera música, né? E recebeu o músico Paulo Sérgio Santos, e ambos desfrutaram de ótimas canções. E o Edu, muito carinhosamente, encaminhou uma delas para nós. Confira aí. A guerra não importa onde ela ocorra. A próxima pode ser aqui, pode ser ali, mas com certeza aproxima mais a criatura do Criador. Principalmente, o Criador dará muito mais ouvidos se for uma criança. Acompanhe o apelo desse menino aos pés da cruz de Jesus Cristo, de braços abertos para ouvir. Ісуші у гробі,
зодарував. Любить Господа, я тебе так сильно люблю. Не любить Господа, ну рятуй, будь ласочка, нашу Україну. O valor da oração realizado, comentado por religiosos, é uma coisa. Agora, uma cientista, médica pediatra, carinhosamente, ela prefere ser chamada doutora Filó, ela fala da importância da oração. A oração que toca a todos nós mais profundamente, porque é a fé se unindo à ciência. Algo que, há algum tempo atrás, fé não dá para se provar, não dá para se sentir. A doutora Filó, numa colaboração do casal Cleide e Edson Aquino, por episódios, porque é grande o vídeo. Então, hoje nós reservamos um pedaço do que ela traz para nós da importância da oração. Em outros programas, nós daremos continuidade ao que ela relata e desenvolve sobre a importância da oração. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção. A oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então, ela tem que ser concreta. Então, na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus, tudo. Eu preciso chegar diante dele e contar para ele como se ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a ele, mesmo com ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme, que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta. Porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entram e saem da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei. Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada. Não sabe nada. Porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala, oremos, irmãos. A gente às vezes não presta atenção, não sabe que o padre falou isso, mas ele falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem, abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda, quando Jesus fala, quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando, e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É Pai. Fala, Pai, só está aí? Ele fala, sua espera. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas. Quem vai nos suportar? Ninguém. Esse programa é gostoso da gente fazer, por quê? Porque nos dá a felicidade da gente poder usar a tecnologia, tanto para o bem como para o mal. Não é? Ainda bem que a gente usa para o bem, graças a Deus. Por quê? Porque nos dá a oportunidade de rever amigos que há décadas não víamos. É o caso do Franco Júnior, que está aqui do meu lado. Franco, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite. Eu me lembro que a última vez que nós nos vimos foi também em um programa, aqui, nesse mesmo espaço. É uma época que já faz aí alguns anos. Alguns anos. Mas o programa ainda continua no ar, viu? Que bom. Se você procurar no YouTube, você vai vê-lo
Claro. O programa... uma pequena diferença, né? Você tinha um pouquinho mais de cabelo naquele Pois é, dia. isso que eu ia falar. O programa continua sendo sucesso, o Serginho continua à frente, a única diferença são os cabelos que desapareceram. Mas a inteligência, a simpatia, a eloquência, né, do nosso querido Franco Júnior continua a mesma e cada vez melhor, com certeza. E eu, já para a gente ganhar tempo, porque eu sei que você tem um compromisso logo depois do nosso programa, eu perguntaria para você o que dizer de sua origem radiofônica e jornalística, Franco? Sérgio, o rádio para mim é absolutamente toda a base daquilo que eu realizei profissionalmente. Você que faz rádio, você que fez rádio, você que tem uma origem no rádio assim como eu, sabe o quanto o rádio nos ensina. Com certeza. Ensina com desinibição, ensina com a possibilidade de sair dos imprevistos com um bom improviso. O rádio nos ensina a ter jogo de cintura. Então, tudo aquilo que eu fiz após o rádio, eu devo ao rádio. Não só do ponto de vista de visibilidade, como também do aprender. Até que chegou um determinado momento que eu percebi que a comunicação radiofônica ela é aplicável em absolutamente tudo. Aplicável aqui numa emissora de TV, aplicável em uma rede social, aplicável em um podcast mais recentemente, aplicado nas através de formaturas vídeo. que a gente fazia desde dos tempos lá que éramos de rádio. Exato. Né? Em tudo você tem a comunicação. Então, assim, para amarrar essa resposta, o rádio me deu a base de tudo aquilo que eu fiz e de tudo aquilo que eu faço nas últimas 2 décadas e meia da minha vida. Agora, quando que você abraçou o mercado de palestras embasadas aí na força da oratória? Como e quando ocorreu? A oratória é, para mim, algo bastante transformador, não só na minha vida, como também na minha carreira. Lá atrás, quando eu fazia rádio, e nós radialistas, o Serginho até hoje ele apresenta formaturas. Hora ou outra eu entro nas suas redes sociais e vejo você lá conduzindo com maestria formaturas. E eu também era convidado para fazer apresentações de formaturas. E esses convites chegavam na emissora que eu trabalhava e o radialista falava assim: olha, Franco, eu tenho aqui uma formatura, você não quer ir lá fazer a apresentação? E eu perguntava, mas por que você não vai? E a resposta era: Franco, eu fico tímido. Vão ter lá centenas de pessoas me vendo. Eu fico inibido. Eu não vou. Eu comecei a pensar, falei assim, puxa vida, muitos radialistas são desenvoltos atrás do microfone dentro de um estúdio, mas não tem a mesma desenvoltura em público. Foi quando eu criei, no ano de 2004, o meu primeiro treinamento de oratória. Esse treinamento era voltado só para radialistas, só para comunicadores. Eu percebi que ali tinha uma demanda, tinha uma necessidade. De 2004 até 2019, eu levei as 2 carreiras simultaneamente. O rádio, minha verdadeira paixão, o amor pela comunicação, e as palestras. Palestras, treinamentos, mentorias, imersões, todas voltadas à oratória. Até que em 2019, em determinado momento, eu voltava de uma palestra em Fortaleza, o avião pousou em Guarulhos, e eu tinha uma apresentação, eu apresentava um jornal junto com outros radialistas na 96 FM e tinha que estar às 6 da manhã lá na emissora. Peguei o pouso do avião foi às 11h30 da noite, peguei o carro e dirigi parte da madrugada, dormi no volante. Acabei me acidentando, falei, agora é a hora da decisão, o alerta foi dado. E nesse momento, Sérgio, eu optei pelas palestras. E por um motivo assim, muito simples. Eu entendi que o meu ciclo dentro do rádio havia se esgotado. Mas não o meu ciclo e não a possibilidade de inspirar outras pessoas através da comunicação. E, de fato, eu descobri que palestras, mentorias e cursos, eu tenho essa possibilidade de continuar me comunicando e levar essa inspiração e mostrar para as pessoas o quão transformador é a oratória em nossas vidas. As pessoas às vezes perguntam assim, Sérgio, você apresenta o programa com tanta naturalidade, às vezes acontecem algumas coisas e você faz como se fosse ao vivo as suas gravações. É o rádio que me possibilita isso, que me possibilitou e que me dá essa condição até hoje, né?
os improvisos das formaturas, nas apresentações que a gente faz em público, e que você está falando sobre um assunto e de repente alguém chega no seu ouvido e fala uma coisa totalmente diferente e você não pode perder o ritmo do que você está falando, do que você está fazendo e captar aquilo que passou para você. Geralmente eu apresento com uma caneta na mão, eu já anoto do lado o que a pessoa me passou e continuo falando e de repente eu baixo o olhar e vejo lá o que se trata e damos continuidade. Então, quer dizer, o rádio realmente, Franco, é uma escola. É uma escola. Não foi à toa que eu fiquei 10 anos com prática de locução no Senac. Foi. 10 anos lá. E quando eu vejo, por exemplo, César Luiz Lobregatti na Voz de Ouro, o próprio Pittoli. Sim. O próprio Pittoli, né? Apesar que ele já tinha um know-how. Não foi graças ao nosso curso. Mas... quer dizer, a gente fica feliz, Tem gente que não seguiu o rádio, mas que fez o nosso curso. Há 30 anos, o Arnaldo fez um curso comigo e agora ele está numa sala do CIESP. Chegando em Bauru, ele que estava morando em Ribeirão Preto, falou, como é que eu encontro o Sérgio? E desde então a gente tem trocado mensagens aí, o WhatsApp. Então, quer dizer... é o rádio realmente que faz com que nós, através da oratória, possamos ter esta eloquência, podemos ter essa preocupação em colocar as palavras de uma maneira mais diferentes, em linguagem que possa compreender tanto A quanto B. E isso faz com que a gente, então, caminhe. Mas, de repente, Porque você veja, muitas vezes o rádio, por não ter imagem, ou antigamente, né, o rádio não tinha imagens, hoje tem. Por não ter a visualização da comunicação não verbal, você tinha que ter uma eloquência e, principalmente, um tom de voz que prendesse a atenção. Então você acaba desenvolvendo uma série de técnicas que na utilização do dia a dia, você é alguém que fala com desenvoltura, você é alguém que você fala e as pessoas param de fazer o que estão fazendo para prestar atenção naquilo que você está falando. Então eu começo a transportar essas técnicas para o mundo corporativo. Existem muitas pessoas dentro de uma empresa que falam pelos cotovelos, só que fala e ninguém presta atenção naquele que está falando. Quando você tem essa base do rádio, você tem essa eloquência, você tem as técnicas de comunicação de oratória que foram desenvolvidas ao longo de uma carreira, você fala e as pessoas param e te observam. Aí você tem o respeito, a admiração, e com isso, automaticamente, você tem melhores cargos, melhores posições, melhores salários, ou seja, a comunicação te ajuda, inclusive, a ter resultados financeiros mais significativos. Esse é Franco Júnior conversando conosco aqui no nosso programa Sérgio Purim na TV VIP, perfeito? Que vai também para o YouTube. Por isso que eu digo que meu público é o público do planeta Terra. Porque YouTube, você está aqui, você está lá em Guarulhos, você está em Fortaleza, onde estiver, você pode assistir o nosso programa aqui tranquilamente para saber o que está acontecendo. E isso não é mágico, Serginho? Com certeza. Porque eu e o Serginho, presta atenção no que eu vou falar, e ele vai se lembrar. Eu e o Serginho somos de uma época em que a pessoa vem cá, a tua rádio pega até onde, hein? Você lembra dessa época? Opa! A tua rádio pega até onde? Então você começava a dizer, olha, pega até a cidade tal, até a cidade tal. Hoje 100 isso quilômetros, 50 quilômetros. Não, mas é ondas médias, AM, FM, como é que não é? Hoje não existe mais isso. Hoje o Serginho está falando para o mundo. Eu falo para o mundo. Então hoje os veículos não têm mais essa história. E é interessante, dentro do que o Franco está falando, e na fala anterior dele, porque você veja bem, como que nós não tínhamos imagem, então o que nós fazíamos? Através da nossa fala, nós criávamos imagens. Eu me lembro até hoje de uma passagem interessante que recentemente estava comentando com um amigo. Eu fui trocar o pneu de um dos carros da Auri Verde e o borracheiro
muito assim, humildemente, chegou para mim e falou assim, moço, na época era moço, por que eu não consigo ver o helicóptero do Walter Neto? Toda madrugada eu saio de pijama, olho para cima, olho para o céu, vejo se está nublado, se está claro. Não consigo ver o helicóptero e o Walter Neto falando. Ele está rodando o Parque Vista Alegre. E eu moro no Parque Vista Alegre. Eu falei, mas e agora? Como é que eu vou quebrar essa magia do rádio? Aí então o Espírito Santo me iluminou, dei a resposta ao rapaz, não vou falar aqui no ar para não entregar, não é mesmo? Mas o Walter Neto ficou salvo com a sua magia do seu helicóptero. Mas voltando aqui ao programa, eu e Franco sentadinhos aqui, ixi, nós varamos aqui o dia, noite, madrugada. Por falar em madrugada, foram muitas madrugadas ao lado desse incrível comunicador fazendo carnaval. Quantos anos, quantas edições do carnaval bouruense nós transmitimos e não tinha imagem daquela época. Pois é, e nós tínhamos que explicar como é que era a fantasia que estava no destaque da escola de samba. Sem imagem. Sem imagem. E debaixo de chuva. Muita chuva. Parece até que era proposital que quando entrasse fevereiro fôssemos lá para o Sambódromo, a chuva caía e caía pesado. E nessa época o Serginho era radialista já conceituado, famoso. Eu no início de carreira, e quando você está no início de carreira, você não escolhe muito. Então me colocavam ou na dispersão ou na concentração. E lá na concentração ou na dispersão, debaixo de chuva, muito raio, você segurando o microfone, você se transforma em fio terra. Então o raio caía, né, no local do desfile e o choque vinha. Quantas e quantas vezes você falando recebeu uma descarga elétrica considerável. Quando não, você fazia a transmissão debaixo de caminhão para poder se proteger da chuva. Gente, tem história. Mas eu quero falar agora do sucesso deste best-seller, Sem Sufoco, lançado em 2022. Nós estamos tendo a oportunidade de ser testemunha de que já chegou a um dos mais vendidos, e é de um bauruense, de um colega radialista que está participando do nosso programa. O livro está aqui, estou mostrando na imagem central e na imagem que eu estou sozinho, perfeito? Sem Sufoco. E o meu querido Franco... Esse é seu. Olha aí, ó. E ganhando o presente ainda aqui de público, ao vivo, perfeito? Meu querido Franco Júnior. O que dizer desse Sem Sufoco e com esse número de vendagem, passando 10 mil livros vendidos aí de 2022 até agora, e quando fala que o público brasileiro, e principalmente o jovem, não é chegado à leitura. Que estupidez, meu Deus do céu. A prova de que isso é uma inverdade, né? O Sem Sufoco aqui, best-seller do nosso querido Franco Júnior. Sérgio, esse exemplar você ganhou. O livro fui eu quem ganhei. César Frazão, que é o meu parceiro, companheiro, palestrante, que escreveu esse livro junto comigo. César Frazão é alguém muito conceituado no mercado literário brasileiro. Já escreveu mais de 20 livros, na verdade 22 livros, e quando ele estava para lançar o 20º livro, surgiu o convite para que eu escrevesse junto com ele o 20º livro da carreira dele. Tem vários best-sellers, é alguém muito respeitado junto às editoras. Nós estávamos em Belo Horizonte, fazendo um evento de vendas lá em Belo Horizonte. Ele subiu, fez a palestra dele, eu de maneira muito atenta, acompanhando a palestra, ele desceu do palco, eu subi para fazer a minha, e toda vez que eu explicava uma técnica de oratória para vendas, eu me apoiava no exemplo que ele havia dado na palestra dele. Desço do palco, ele diz assim: Franco, você percebeu que os nossos assuntos são complementares? Eu falei, sim, claro, comunicação em vendas é algo fundamental. E foi quando ele surgiu o convite. Falou, Franco, eu vou lançar o meu 20º livro. Quero que seja um best-seller, e o mercado não tem muitos títulos, na verdade, não tinha nenhum título específico que unisse vendas e comunicação.
duas habilidades necessárias a todos nós. Todos nós estamos vendendo o tempo todo, vendendo uma opinião, vendendo um ponto de vista, vendendo algo que nós acreditamos, ou vendendo um produto, ou vendendo um serviço. E a habilidade necessária para essa venda é a comunicação. Foi quando nós fizemos juntos o Sem Sufoco. Na época não tínhamos editora e, como nada acontece por acaso, isso aconteceu num domingo, num sábado para domingo. Na terça-feira da mesma semana, um dos mentorados meus me chamou para ir até São Paulo, que ele iria gravar alguns vídeos do livro dele, que seria lançado pela segunda maior editora brasileira, que é a Alta Books. E lá no estúdio estava o querido Gork, que é o diretor-presidente da Alta Books. Ele falou: Franco, você é tão conceituado e oratório, por que nunca lançou um livro? Falei: olha, Gork, coincidência ou não, fim de semana passado, eu junto com o César Frazão, pensamos em escrever um livro juntos. Ele falou: opa, quero que lance então pela minha editora. Nós fechamos com a Alta Books, é um livro bastante interessante, rapidamente aqui eu vou explicar. Ao final de cada capítulo, tem um resumo do capítulo, um mapa mental, e aqui embaixo, bem aqui embaixo, tem um QR Code. Você pega o teu celular, bate aqui nesse QR Code, você vai para uma gravação, uma aula gravada. E essa aula gravada ela é atualizada a cada 6, 8, 10 meses, ou seja, é um livro fixo, né, já escrito, mas que é vivo, porque o conteúdo complementar vai sendo atualizado ao longo do tempo. Nas considerações finais, que o programa já está estourando o seu tempo, eu queria que você dissesse como é que as pessoas fazem. Eu tive o privilégio de ganhar. Tá aqui. Agora, as pessoas que quiserem adquirir esse livro, como é que devem fazer? Na Amazon, ele já foi o 7º livro mais vendido no Brasil, no segmento de comunicação da Amazon. Já foi o 12º livro mais vendido no Brasil, de acordo com o ranking da Publish News. Então, eu acredito que no site da Amazon é a maneira mais correta de você ter o seu exemplar do Sem Sufoco. E nesse fechamento, nessas considerações finais, eu quero demais, Sérgio, mas demais mesmo, continuar esse bate-papo com você. Então eu peço para que você continue essa conversa através das minhas redes sociais. Todas elas têm o mesmo nome: Franco Júnior Palestrante. Franco Júnior Palestrante. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, todas elas, Franco Júnior Palestrante. Então é muito fácil de me localizar nas redes sociais. Vai ser uma alegria você me chamar e falar assim: olha, estava assistindo você, Sérgio Porini, e estou aqui na tua rede social interagindo com você. Muito obrigado. Esse é o Franco Júnior. Esse é o amigo que eu tenho aqui do lado esquerdo e que a gente respeita pela humildade do estágio em que ele chegou e continua o menino que eu conheci lá na Jovem Oliveira, da Rua 13 de Maio, subindo aquela escadaria ali, e com tantas histórias que dá para a gente escrever outro livro. Outro livro, sem dúvida. Outro livro aí, falando sobre as nossas histórias do rádio. Então, Franco, muito obrigado. Eu sei que você tem um compromisso agora, que seja feliz no próximo compromisso, como foi feliz aqui na nossa entrevista, e tenho certeza, fazendo com que Henrique, nosso editor, o nosso público, que eu costumo carinhosamente dizer que é o público do planeta Terra, pôde conhecer, aprender um pouco mais a respeito dos temas que nós tratamos aqui e da possibilidade de obter um livro como esse, para que você possa ficar sem sufoco quando você for convidado, seja na sua empresa, seja na sua escola, seja onde for, seja numa entrevista, você possa desenvolver tranquilamente a sua fala. Perfeito? Muito obrigado, seja bem-vindo e até uma próxima oportunidade, porque com certeza teremos mais assuntos para tratarem futuramente. Agradeço demais. A comunicação nos uniu e deu início a essa amizade. A comunicação transformou a minha vida. Eu desejo de coração que a comunicação transforme também a sua vida. Até!